É. 48. 49. É, 49 no final, 49. Quiser contar, pode contar, hein? Já foi buscar? É, Não acredito, não. é o filme dele aí, ó. Aí tá fazendo um filme. Aham. Fazer um filme de ação já tu vai ver um monte de tiro aí se assusta não. Viu? É um filme aí sobre o povo aí que coleciona os quadrinhos, essas coisas aí. Meu nome é Godeberg Gomes Nunes, eu nasci e me criei na cidade de Coremas, na Paraíba, e trabalho na loja de construção desde meus 12 anos. Em 98 me aventurei, fui em Caxias, no Maranhão, trabalhei no supermercado lá, até 2004, retornando a Coremas, voltando a trabalhar na mesma loja de construção e finalmente abrindo o meu comércio que eu sempre quis, que era uma videolocadora na época. Quando eu cheguei, só tinha uma locadora, né, a de Cândido, e era em VHS ainda. E eu já tinha trago mais ou menos uns 50 DVD lá de Caxias, que eu já colecionava, né? Aí resolvi abrir a videolocadora aqui, que não tinha em DVD, né? E foi de 2004 até, se não me engano, 2013, onde não ficou mais viável, porque a pirataria, a internet em si, né? O pessoal baixa já direto na internet, e não ficou viável, não rentável, né? Para manter a locadora. Tá batidinho leite, demais. Sumiu até corro com o barco, sumiu. Passou por aqui hoje, não? A máquina, né? Então a gente adoeceu recém-nascido, ele teve pneumonia, né? Aí o médico lá já deu desenganado e mandou a gente morar com os avós aqui em Corema. O meu é Gerson Silva Ferreira. Apelido? Nana. O meu é Geraldo Silva Ferreira. Não quer que eu conte a história do pai não, né? Quando foi colocar isso não. Meu pai, ele tomava uma birita, né? Aí chegou, a gente foi batizado aqui, né? Aí chegou na igreja, aí meio biritada e... Qual o nome dos meninos? Gessiane e Jessi Janes. Aí o padre era Padre Guilherme. O Padre Guilherme disse, não pode esse nome, é estrangeiro. Tem que ser um nome brasileiro, uma coisa aqui do Nordeste. Então bota Jessi Geraldo aí, tá bom? Foi aí que surgiu esse nome aí. Ficou. Vocês querem entrar de novo? Pra ficar aqui? Meu nome é Altieres Rodrigues, sou da cidade de São Paulo, desde os 15 anos que eu resido em Coremas. Nas artes desde os 3 anos, né, que eu trabalho com arte, desde os 3 anos de idade. Aqui em Coremas eu comecei a desenvolver, comecei a trabalhar mesmo fazendo letreiro. Aí depois comecei a fazer alguns desenhos, algumas artes em paredes, painéis de piscinas e me aprofundei no curso de artes plásticas, na área de tela. E com o tempo também eu saí viajando pelo país aí, fui para Minas Gerais, Pará, João Pessoa, São Paulo, conheci muitos artistas, onde eu me aprofundei mais ainda dentro da arte, principalmente na pintura em tela e na pintura em cerâmica a dedo. Meu nome é Francisco de Assis Pires dos Santos, mais conhecido por de Assis Pires, né? Sou de Coremas, aqui na Paraíba, e sou produtor audiovisual, sou ilustrador e, acima de tudo, sou colecionador. A cultura pop, eu acredito como muitos colecionadores, desde criança, né?
Eu sempre assistia os desenhos. Na época eram os desenhos bem antigos, era Homem-Aranha e seus amigos, Super Amigos, tinha um He-Man. Também tinha uns desenhos que eram mais antigos ainda, que era Capitão América, Hulk. A cabeça ao tipo no andar, nunca se aborreça, sorria do andar. Por mais que você cresça, é sempre bom lembrar que é melhor ser assim. Eu ia muito para a casa da minha avó, a mãe da minha mãe, porque lá era mais sossegado e ela deixava eu passar o dia inteiro assistindo a TV. Porque lá em casa era o quê? São 5 irmãos. E ficava aquela briga, né? Um queria assistir uma coisa, outro queria assistir outra. E eu sempre fugia para a casa da minha avó para assistir. As primeiras lembranças que eu tenho a respeito de cultura pop, eu acho que eu tinha 3 anos de idade. Que são os desenhos animados da Hanna-Barbera. Eu era bem pequenininho, a gente morava em Lafayette, Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. E principalmente eu me lembro daqueles suplementos dos jornais antigos que tinha. Tinha o Globo Juvenil, Suplemento Juvenil. E eu lembro porque de vez em quando minha mãe trazia um para minha casa, trazia um para nossa casa e ficava mostrando pra gente. Mas claro que sou eu o próprio Capitão Guapo e pronto para ajudar os meus amigos. Droga. E a gente, quando era criança, aquelas tampinhas de margarina que tem naquele tempo que vinha com super-heróis, lembra? Era Batman, era Super-Homem, Mulher Maravilha. Super Amigo. A gente chegou na casa dessa mulher e as tampinhas eram estampadas na parede, né? E a gente tinha vontade de ter, mas não tinha como. A gente não sabia como conseguir, né? Até hoje. Mas a gente conseguiu algumas achando no lixo. No lixo, foi? Quando o pessoal jogava fora, não ligava ninguém. Os bonequinhos tinha não, era Gulliver, que tinha uns super-heróis, né? Que era Hulk. Eu lembro quando era mais feio, né? Mas quem tem hoje era muito bacana. Quer vender barato também. E não tinha grana para comprar isso. Desde criança que eu sempre gostei de desenhos, de personagens, de animação, filmes. Eu lembro que a minha primeira revista que eu comprei foi a do Superman. Infelizmente eu perdi, com tantas mudanças na vida, terminei perdendo. Com o tempo, aqui em Coremas, a gente teve uma amizade muito grande com um amigo de Assis. Foi vendo a coleção dele, aquilo foi instigando mais. Conheci Gol também. A primeira vez que eu tive contato com o quadrinho foi numa manhã que eu fui para casa da minha avó e o vizinho que morava de frente com ela, eu não lembro se estava mudando ou apenas limpando a casa dele, ele estava jogando umas caixas fora e eu fui olhar. E numa dessas caixas tinha muitas revistas e uma delas eu achei sem capa, uma revista que até hoje, que na época eu não sabia ler, mas até hoje para mim era uma revista do Conan. Era preta e branca, era um cara forte, com uma sunga tipo a do He-Man, com botas e espada, né? Como tinha um filme do Conan com Schwarzenegger, eu associei que era o Conan. Acho que em 1980 ou 81 por aí, o Sabão em Pó Omo lançou uma promoção em que você comprava a caixa de sabão e em cima vinha um cupom para você trocar o cupom numa revista em quadrinho. Aí minha mãe foi e comprou 4 caixas de sabão em pó, porque eram 4 filhos. Aí ela arrancou o cupom bem direitinho sem rasgar a caixa, porque ela não podia abrir as 4 caixas de sabão em pó. Foi na banca e trocou. Aí cada um escolheu uma revista, né? No cupom você marcava o X na revista que você queria. Aí eu escolhi a revista do Zé Carioca. Eu me lembro como se fosse hoje. Homem, mamãe? Não, senhor. Um amiguinho. Que amiguinho? É que agora o homem está dando uma revistinha. É só recortar a tampa Vale e trocar por um Zé Carioca, Bolinha, Luluzinha ou o Pato Donald que estiver nas bancas. Continuando aqui, Nana, ele acho que tem um desejo para esse negócio de revista, no quadrinho, demais, né? Porque quando era ele que fazia essas coleções de revista no quadrinho. Eu perdi uma coleção grande aqui que eu deixei aí quando eu fui para São Paulo e o cupim tomou de conta. Deixei na casa da minha sogra aí, não liga, né? O pessoal já velho, né? Aí a sorte dele aqui é que um irmão nosso trabalhou na Abril, lá em São Paulo, toda semana trazia revista pra ele. Trouxe muita revista. Essa revista é linda demais. Ainda tem. Ainda tem, porque isso é relíquia, né? Quando eu comprei com o meu algumas aí agora, recente, aí eu consegui comprar nessa rica aí. Robocop, Thundercats, He-Man, as Tartarugas Ninja, os Caça-Fantasmas, Caverna do Dragão, Karate Kid. Até hoje eu gosto de desenho. Posso ver desenho, eu assisto. Miniatura nem se fala. Desde pequeno que eu... A partir dos 15 anos que a gente começou a se interessar. E a gente veio pra São Paulo, aí foi que aumentou aquela a gente começou depois que chegou o negócio da era da internet, essas coisas, a gente ficou mais animado aí. Mas a gente só veio comprar, só veio ter a oportunidade de comprar, engraçado, né? Morou esse tempo todo em São Paulo, não comprou nenhum. A gente veio comprar quando chegou aqui.
Para começar a colecionar mesmo, foi justamente a gente morava no Mato Grosso, uma daquelas tardes ensolaradas em que a gente brincava nos quintais, né? Tinha aquele lance de você trocar as coisas, né, Gô? Na nossa época, a gente chamava de troca de rua, né? Você chegava na rua com um boneco, aí o cara dizia, vamos trocar esse boneco num peão, por exemplo, né? Aí um cara chegou na minha casa, um amigo meu da escola, e disse, ei, o que você tem pra gente trocar? Aí eu tinha 2 varas de pescar, pequenas, que eu já tinha trocado com alguém em alguma outra coisa que eu não lembro o que é. Aí ele disse, eu tenho 4 revistas em quadrinhos lá em casa. Eu disse, só vá pegar pra gente ver. Aí ele trouxe as 4 revistas. Aí eu conheci Homem-Aranha, né, esses Super Amigos, mas da televisão, aquela coisa mais infantil. Pô, isso aqui é tão legal, tudo diferente. O cara usa óculos, aí troca de roupa, né, se machuca. Coisa que não tinha no desenho animado. Aí eu disse, eu quero trocar as revistas na vara de pescar, né? Aí a gente trocou e tal. Não, a maioria não gostava. A maioria era futebol, as coisas de criança de sempre, né? Só teve 2 que eu conheci no final dos anos 80 e o início dos anos 90, que foi Daniel e de Assis Pires. Eu conheci primeiro Daniel e comentando com ele, ele falou que tinha um irmão que colecionava quadrinho. Aí ele foi e me levou na casa dele para ver a coleção de Assis, só que escondido de Assis não sabia. Ele chegou lá, aí abriu lá um armário, se não me engano, era um armário de madeira antigo. Aí tava lotado de quadrinho. Eu lembro de um que ele me deu para mim olhar, um do X-Men. Eu fiquei folheando lá até Assis chegar na esquina da rua. Quando ele viu Assis chegando perto da casa, ele me avisou, a gente escondeu. E Assis não ficou sabendo por uns dias, né? Que outro dia que eu fui lá para brincar com ele lá, por incrível que pareça, Assis estava lendo a revista que eu folheei. E eu, sem querer, eu soltei. Disse, olha, nessa revista tem uma propaganda do Conan. Aí Assis, na hora, matou que Daniel tinha deixado eu dar uma olhada na coleção dele. E até então eu não tinha conhecimento que tinha os quadrinhos, né? De Superman, X-Men, Homem-Aranha. Eu não sabia. Eu achava que tinha só os desenhos. E foi aí que eu conheci as histórias em quadrinhos de super-herói. Aquilo me hipnotizou. E resolvi colecionar também. E aí eu comecei a comprar, comecei a ler, comecei a dizer, agora vai. Nova BMX Monarch. Além da imaginação. E a gente chegava na loja, aí tinha uma mountain bike que o nome era BMX. BMX. Cross. Aí a gente chegava lá, ficava olhando, meu Deus do céu, quando é que a gente vai comprar uma dessa? E aquilo ali ficava martelando na cabeça de meu Deus, quando é que vai comprar? E a gente conseguiu comprar uma bicicleta porque foi Marquinho que fez, lembra? Marquinho de Isaac, deixava bem colorida, deixava a bicicleta bem bacana, né? E saía vendendo. A gente acabou comprando uma dessa porque mãe comprou, né? Aí um dia minha mãe olhou pra mim e disse assim, Assis, vamos fazer o seguinte, eu tô com vontade de fazer uns salgados para vender e se você me ajudar eu te dou a grana de você comprar seu gibi. Aí eu com 9 anos de idade, me acordava 5 horas da manhã, escuro lá no Mato Grosso. Era até essa mesa que tá aqui no estúdio, essa mesa que a gente tá usando aqui para fazer essa gravação. E acordava 5 horas da manhã para ajudar ela a cilindrar a massa das esfirras. Ela começou fazendo esfirra. Ela fazia tudo, esfirra, pastel, coxinha. Ela disse, você vai me ajudar a fazer, vai vender na rua. Quando você voltar, eu te dou a grana de você comprar o gibi. Aí eu saía para vender de manhã. Eu estudava à tarde e vendia tudo. Quando eu chegava, minha mãe me dava grana e eu ia lá na banca, comprava revista, comprava álbum de figurinhas. Figurinhas Heróis Marvel em ação levam você aos mais distantes limites da ação e da aventura. Colecione Heróis Marvel em ação, grátis, 2 pôsteres exclusivos. O que dificultava era o dinheiro, principalmente, né? Que eu não tinha. Eu era criança, não tinha. Só tinha dinheiro se meu pai ou minha mãe desse, né? Eu estava fazendo um serviço, eu nem lembro qual era a cidade. Eu sei que lá no colégio tinha uma biblioteca, e quando eu olho na biblioteca tá umas revistas lá jogadas lá. Eu disse, mas rapaz, como é que pode? Essas revistas tão bacaninhas. Terminei o serviço e trouxe para casa, não tem nada não. Tá aqui, tá guardado. Tava lá jogado mesmo, do tio Patinhas. Era bem umas 3. Ia levar as 10, né? Mas não coube na mala. Eu lembro muito bem de uma. Juntava 5 amigos, a 6 mais ou menos, e a gente pegava a grana e ia fazer compra de gibi em Patos. A gente ia no ônibus dos estudantes e chegava lá à noitinha, às 6h30 para 7 horas, ia direto para a banca de revista. Aí uma certa noite eu não levei grana o suficiente. Faltou para comprar lá um quadrinho que eu queria muito.
E um dos amigos falou, rapaz, tu tá com uma pasta aí, era uma pasta preta que eu colecionava, coloca ela no meio aí. Você já comprou um monte? Já, só uma não faz mal não. Finge que vai ser um brinde. Aí eu terminei colocando o quadrinho no meio. Rapaz, até hoje eu me arrependo, porque quando eu leio as histórias, né, eles ensinam a não fazer, não roubar, né, a fazer a coisa certa. E eu naquele dia fiz o errado, né? Tinha um Justiceiro na capa, o Wolverine, tinha vários personagens na capa. Aí eu fui e peguei. Não, nunca mais voltei não, Deus me livre. Só foi essa vez mesmo, só. E até hoje eu me arrependo. Quando não dá para comprar, naquele dia, vai, espera um pouquinho, junta a grana e compra. A maior influência positiva que eu vejo que os quadrinhos podem passar para as pessoas são justamente de fazer as coisas corretamente, né? Lutar contra o crime, né? De poder ajudar, principalmente ajudar as pessoas. Então ele vai ensinar aquela criança o certo e o errado. E tem o personagem ruim, né? As duas visões da vida, né? O bem e o mal. O He-Man mesmo era um, né? Que ele sempre falava algumas coisas no final. No final do desenho ele sempre falava umas frases bonitas, né? Umas frases muito bacanas, né? Tanto o He-Man como a She-Ra. Sabem, coragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo. Também significa ter força para dizer não, quando alguns amigos tentam levar vocês a fazer algo que vocês sabem que é errado. Os desenhos de hoje em dia já não influencia tanto assim, né? A criançada, né? Eu tenho muito cuidado com minha filha. Ela hoje em dia está muito viciada na internet, né? No celular. Então a gente tem que tomar cuidado onde é que ela está entrando, né? Porque tem uns desenhos que passa lá as crianças que faz muita maldade, né? E ensina a fazer o mal, né? Às vezes eu vejo ela aqui tendo uma reação assim muito ao contrário, a gente procura sempre dar uma regulada nela para ver se ela para de assistir esses desenhos. Angelina, tá assistindo o que, Angelina? Nada não, aí muda rapidinho, rapaz, que dedo rápido. Aí tem que tomar cuidado com isso, porque os desenhos de hoje em dia já não é mais, né? Antigamente mudou muito. Eu amo demais esses desenhos aqui, cara, da minha infância. Nossa infância, né? E o Thundercat de hoje não tem nada a ver com esse aqui, né? Esse aqui é o mais perfeito. Olha, eu acho muito importante porque atenua a leitura. Incentivar a leitura. Inclusive, eu aprendi a ler por conta dos quadrinhos. Como eu falei no começo aí, eu não sabia ler quando encontrei a revista do Conan. O Daniel lá, que eu conheci com de Assis, ele e outro cara, que é Sérgio Cabral, na época começaram a vender quadrinhos. Eu fui na loja do meu pai e pedi para comprar um. Na época era um grandão do Pateta. Detalhe, era em inglês. E meu pai falou, mas tu nem lê sabe ainda. Aí eu falei, se o senhor comprar para mim, eu vou aprender a ler com ela. Aí ele foi, comprou e me deu um ultimato. Ele me deu 3 meses para aprender a ler e ler essa revista para ele. Era uma grandona assim, colorida, de luxo. E vinha a pequenininha, preto e branco, com a tradução, né? E aprendi a ler com essa revista. Vai ajudar muito no desenvolvimento cultural, aproximar de outros colecionadores, de outras pessoas, ver a história dos antigos autores, desenhistas e abrir uma nova flora de desenhistas, né? Eu lembro que na época, no final dos anos 90, eu fiz um fanzine, mas eu não tive a mínima condição de publicar, cara. Eu estava passando grandes necessidades financeiras nessa época, não tinha a mínima possibilidade. E quando foi agora no Sertão HQ, eu estava com esse material, eu tinha refeito a história nos últimos anos, que é um personagem assim, que incentivou muito. Depois que a revista foi lançada, já teve garoto de 13, 14 anos que está desenhando o Impacto, desenha o Impacto e manda para mim. Olha aí, Assis, o Impacto, eu sou fã, que é o herói da nossa cidade, né? O herói que surgiu em Coremas. E isso é gratificante para mim, né? De ver que o personagem que eu criei está servindo para influenciar positivamente os garotos, a juventude de hoje, assim como os heróis me influenciaram positivamente no passado. Super-herói criado, criei já. Foi também na década de 90, na febre dos Power Rangers.
Fiz até um quadrinho. Eu lembro que na época das escolas públicas, naquele tempo, eles davam uns cadernos que era grampeado. Tipo um caderno canoa que chama, né? Ele vinha com 100 páginas. E eu peguei um desses cadernos que eu recebi e desenhei uma história em quadrinho. Do começo ao fim, eu fiz a história, criei a história. Eu tinha guardado até 98, quando eu fui embora. Aí minha mãe jogou fora, junto com muitas outras coisas que eu tinha. E uns vizinhos lá da casa dela encontrou. 2 moleques encontraram a revista que eu desenhei e ficaram doidos por esse quadrinho. Quando eu voltei em 2004, um deles já estava na faculdade e eles falaram para mim que tinha essa revista nesse caderno, né, com meus desenhos. E eles disseram que tinham guardado, mas quando foi procurar para me devolver, não encontraram mais. Alguém jogou fora. Esse aqui foi outro projeto, eu e Daniel. A gente tinha um plano de fazer um filme. Eltim também estava no projeto. Esse aqui é o roteiro. A minha história que eu falei que eu fiz era aqui em Coremas. Ele começava aqui em Coremas, aí saía pelo Brasil afora, aí fugindo do próprio governo que queria pegar ele e estudar ele, né? Que ele era uma pessoa altamente diferente, né? Com superpoderes, e o governo queria estudar como eram esses poderes dele. O nome dele mesmo não tenho. Eu nunca criei o nome dele. Eu coloquei um provisório, um Forceman. Incentivo não tinha não, eles faziam era brigar comigo. Meu pai não brigava tanto, né, que a gente não vivia com ele, né? A gente morava com a minha mãe. Mas a minha mãe, cara, era perversa. Eu lembro uma vez que eu fui na loja do meu pai, pedi dinheiro a ele e comprei papel, lápis comum e lápis de pintura, né? E perto do almoço comecei a desenhar na mesa do almoço. Quando ela viu eu com aquele horror de lápis e umas 100 páginas assim de papel, ela enlouqueceu, me deu, na época eu chamava de bufete, né? Ela me deu um murro na cabeça, meu irmão, que até hoje eu lembro, não esqueço nunca mais. Ela nunca incentivou, ela sempre dizia para desistir, que isso não era coisa que dava futuro, não. Eu achei interessante isso agora, que eu lembrei que muito tempo depois, eu fui embora quando eu voltei de Caxias, aí eu encontrei uma revista com uma matéria com o Mike Deodato Júnior, que mora em João Pessoa. E eu mostrei à minha mãe, que era uma coisa de futuro, né? Na mesma hora ela foi no mercado, comprou páginas e páginas, um monte de lápis e veio para me desenhar. Eu disse a ela, minha mãe, agora é tarde. Tem mais de 10 anos que eu não desenho mais. Como é que a senhora quer que eu comece a desenhar? Agora isso não é da noite pro dia assim não. Preocupada, né? Eu só desenhar e não ter trabalho, né? Eu acredito que era isso. A preocupação dela era essa aí, né? E assim, minha mãe era uma pessoa que sempre valorizou, assim, sempre incentivou. As primeiras lembranças que eu tenho são justamente através da minha mãe. Outra coisa também legal, assim, que ela gostava muito de seriado, ela assistia Sessão Aventura, a gente assistiu o Incrível Hulk. O Patolino era um personagem que ela gostava muito. Ela dizia, aquele desenho animado do Pato Preto. Aí tinha também um desenho animado que ela gostava muito, que era o Precioso. É porque... E o Precioso ajudava a senhora a se livrar das encrencas, né? E a gente teve um cachorro uma vez em casa e minha mãe colocou o nome de Precioso nele. Pô, cara, nem... Foi mal aí. Finalmente na TV, Batman. A fantástica aventura do Homem-Morcego. Olha, na minha coleção eu sou muito enfatizado com os personagens que eu mais gosto, que é o personagem do Batman, Wolverine, Homem-Aranha e algumas coisas de alguns autores como o Alex Ross, que eu gosto também muito dos desenhos dele, da arte dele. Eu sou muito fã desse cara também. 1, 2, 3, 1! E bate a mão, ó. Vou contar. 3! Com o personagem que eu mais gosto, que é o Batman, eu acho que o raciocínio, a inteligência, estudar, procurar sempre estar evoluindo, sempre procurando melhorar cada vez mais, principalmente na minha área. Aí eu me inspiro muito nisso. E o Wolverine é a força, a garra, como eu treino de jiu-jitsu, né? Tenho uma academia de jiu-jitsu, então aí já vai para a parte animalesca, né? Eu gosto muito do Wolverine, Conan, o Justiceiro, o Superman, que é o primeiro super-herói, né? Com poderes. O Batman é o maior detetive do mundo. Tem aquela, que até ele mesmo fala, né? O abismo dele, de nunca matar ninguém, né? E o Superman, cara, é o escoteiro, né? O Superman é o todo certinho. Não tem pra onde correr com o Superman.
E o Wolverine, que eu me identifico um pouco com ele, assim, em relação a um trabalho. Quando ele começa, ele vai até o final, não deixa para amanhã, ele quer resolver tudo o mais rápido possível. Um cara que eu me espelho muito dos quadrinhos, um super-herói que eu admiro demais, tanto que eu coloquei o nome no meu filho, é o Super-Homem, né? O nome do meu filho é Kal-El, que é o nome do Super-Homem em Krypton. E eu acho muito interessante o nome Kal-El, porque ele é um nome realmente que, apesar de ser um nome diferente, é um nome que também tem grande significado, né? Porque remete ao Super-Homem, remete força, remete coragem. E é muito interessante mesmo isso. Tem um nome diferente, mas tem um nome também especial, né? Tem um nome que também tem muito significado. Inclusive o Super-Homem já foi visto como um cara careta, porque era certinho demais, um cara que não matava ninguém, né? Eles até tentaram mudar isso no Super-Homem, mas já estão revertendo de novo. É um cara que não tem preconceito, ele se doa para salvar as pessoas. E quando eu digo salvar, ele salva o cara da morte e ele pega o gatinho na árvore, ele vai lá e pega o gatinho e entrega para a menina. O cara é um escoteiro, ele quer ajudar todo mundo. Um homem extraordinário sob muitos aspectos. Talvez em uma realidade diferente, eu até poderia chamá-lo de amigo. Preferida tenho, ela tá até aqui atrás aqui. A Espada Selvagem de Conan, número 77. Foi o primeiro quadrinho que eu comprei, diretamente em banca com o meu dinheiro. Eu lembro que, para minha mãe dar dinheiro, eu tinha que fazer algumas coisas para ela, né? E nesse dia, se eu não me engano, eu pintei umas cadeiras para ela. E ela me pagou por ter pintado a cadeira. Eu fui direto na banca. Apesar dela não ser uma história considerada clássica, ela foi uma história que me marcou muito, por conta das páginas, né, que são gigantescas. Olha, isso aqui, naquela época, era muito difícil de ver um negócio desse aqui. Comprei nos anos 90, 91, se eu não me engano. Eu gostei muito do primeiro HQ da minha coleção, foi Guerra Civil. Bem tensa, não parei de jeito nenhum, comecei a ler 10 horas da noite, vim terminar lá para 3, 4 horas da manhã. Não, tem assim, por exemplo, Guerras Secretas é uma história que me marcou muito, mas assim como aventura. Uma história de ficção científica que me marcou. A história é incrível, assim, inclusive ela é muito criticada hoje por conta do fato de que ela é meio datada, mas se você analisar pela perspectiva que eu via na época, é uma história assim, muito interessante, muito marcante, né? Trabalhei de chapeiro, trabalhei vendendo coco no Ibirapuera, que era num carrinho, empurrando o carrinho. Trabalhei 3 anos entregando essas águas mineral. E o nome do local que eu trabalhava vendendo coco chamava Rei do Coco. E era o cara, olha só, o cara era genro do Maurício de Souza. Uma ocasião lá do destino lá, apareceu a Mônica e Magali, que eram os personagens que são filha dele, do Maurício de Souza. Elas foram lá, aí ele, Reinaldo, é o nome do patrão, Reinaldo. Aí, negão, preto. Essas aí são Mônica e Magali, os personagens daquela revistinha. Que na minha cabeça eu acho que era só uma criação, né? Assim, por exemplo, eu era do tipo de cara que, quando eu era jovem, né, solteiro, né, que eu ia pras festa em Patos, em Pombal. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui pra uma festa da padroeira, chegou lá na festa, aí tinha uma festa no clube, eu tava com a grana da entrada. E eu tinha a grana de comprar bebida, né? Só que aí eu deixei a grana da entrada e a grana de comprar bebida, eu fui lá na banca. Aí comprei umas revistas do Super-Homem, porque assim, eu tinha que escolher, né? E entre beber na festa e ter a revista do Super-Homem, eu preferia ter a revista do Super-Homem. Mas dava certo, eu ia com os amigos, chegava lá, tomava... Os caras compravam 1 litro de uísque lá, eu tomava uma dose com eles e dava certo. E eu vinha com minha revista pra casa. Sou casado, tenho uma filha, a minha sogra mora com a gente, que ela é muito idosa, para não deixar ela sozinha, ela mora com a gente. E minha coleção é lá, misturada com, com os móveis da mulher e da sogra. Cuida, ela respeita, cuida muito. A minha mulher, inclusive, ela limpa mais do que eu.
As action figures, os bonecos, ela não pode ver uma poeira, uma teia de aranha que ela vai lá e limpa e coloca exatamente no lugar onde eu deixei. Todo mês ela briga. Quando chega um pacote aqui que ela vê que aí alguma coisa em relação a isso aí, ela diz, de novo? Mas é assim, se não for assim, você não compra não, que ela nunca deixa não. Eu acredito que toda esposa é assim, o marido, né? Maria Eduarda, minha filha, ela adora demais. Ela gosta de me ver lendo, ela gosta de me ver assistindo. Jogando videogame, às vezes ela deixa de jogar e pede para eu jogar para ela me ver jogando o jogo lá no PlayStation. Aí ela me acompanha, Eu compro quadrinho para ela também. Inclusive eu comprei uma versão do Drácula da Disney, né? Eu comprei, ela leu e adorou. Tá guardado lá junto da minha coleção. Ela disse, olha papai, bota aí junto da sua coleção aí. É a paixão da minha vida. Ela e o Leonardo, meu filho também. E os quadrinhos. E a mulher. Sou casado com a Janaína, nome da minha esposa, tenho uma filha, né? Não tem que falar da outra filha não, porque eu tenho uma filha de outro relacionamento da década passada, né? Antes de eu começar essa coleção. Mas então. Eu também sou casado, tenho uma filha já maior já é grande. Aí eu coloquei, a Janaína quando vai mexer, eu digo, cuidado com minhas coisas aí pra não quebrar. Outro dia derrubou esse homem de ferro aqui, meu amigo. Eu fiquei, assim, subiu o sangue, mas eu me acalmei na hora, né? Porque eu digo, não, vamos deixar que ela tá limpando, ela tá cuidando. Porque ela, de alguma forma, ela acabou até entendendo e gostando, né? Que ela que arrumou isso aqui. Ela me dá de presente, a melhor coisa do mundo. É chegar no dia dos namorados e ela chegar com 3 revistas dizendo, tá aqui seu presente. Pronto, ela acertou e engrandece a minha coleção, né? Rapaz, os maiores amores da minha vida hoje são as 2 pessoas da família que eu compus, que é minha esposa e meu filho. Claro que minha mãe é uma pessoa muito importante, né? Meus familiares, meus irmãos. Tina é uma esposa assim que eu não tenho do que reclamar. Ela é uma pessoa que apoia totalmente. Claro que tem hora que tem choque, né? Porque tem hora que eu quero comprar uma coisa e naquele momento não dá. E eu até agradeço a ela depois, porque realmente não dava. Mas eu fico pensando assim, não, dá sim, porque é coisa que ele gosta, ele não gasta com outras coisas supérfluas. Então eu tomo um apoio, assim como ele dá nas minhas coisas também, né, Beatriz? Eu já conheci ele gostando disso, então eu também, para gostar dele, eu teria que gostar disso também, né, de tudo isso. Eu amo tudo que ele faz, né, os desenhos, ele é um cara... E assim, não só isso, às vezes ele quer passar isso para outras pessoas, né, ele não quer absorver só esse conhecimento para ele. Ele pensa muito no outro também, por isso que ele vive procurando fazer festivais, né, os encontros com os meninos. Imagina ver bem pertinho de você o Batman, o Capitão América ou quem sabe um Transformer. Isso foi possível no Sertão do Estado. A edição desse ano do HQ Sertão foi realizada na cidade de Coremas. Porque você apresenta trabalhos relacionados a quadrinhos, a seriados, a cinema. E assim a história em quadrinhos se mantém viva e fazendo o seu papel. A gente senta aqui na calçada e começa a olhar. Vai olhando. Porque quando vai comprar uma peça, uma miniatura, a gente tem que comprar por igual. É um pra mim e outro pra ele. Por exemplo, se for comprar o Batman, eu fico com o Batman e fica com o Robin. Tem que ser assim. Aí quando foi pra dividir, ficou com o Super-Homem e fiquei com a Mulher Maravilha. Rapaz, assim, eu não vou dizer que coloco minha coleção acima de tudo, né? Pra mim é Deus primeiramente, minha família e minha coleção depois. Se precisar salvar uma vida, eu vendo minha coleção, queimo minha coleção, não tem problema. Agora assim, não sendo pra salvar uma vida, é melhor não mexer com ela, entendeu? A minha coleção, eu estou satisfeito com ela. Eu pretendo completar o quê? Essa do Conan, né? A Espada Selvagem de Conan, capa dura. E completar aí os filmes que for saindo, né? Da Marvel e DC Comics. Trabalho, vida de casado, quadrinhos, academia, é tudo junto, misturado. É mais fácil eu deixar a academia, que eu já deixei de comprar suplemento para comprar um quadrinho já. Os caras que trabalham com negócio desse, sabe se soubesse fazer. A gente lembra da nossa infância, mas nossa infância nós não tinha essas coisas não. Ia ficar doidinho no negócio. Que as condições não dão. E aí até hoje não dá também. Show de bola.
Vou parar não, vou continuar até ficar velhinho. E se eu morrer, ficar aí, alguém quiser dar filho. É como se fosse uma herança, vamos né? deixar Ou para os quiser, filhos. Agora eu vocês posso- podem ficar à vontade, né? Eu Isso aí é posso de doar para vocês. alguém que gosta também, né? Mas enquanto nós estiver aqui olhando para ele, vocês não vão comprar, mexer vou não. continuar comprando, não quero nem saber, a mulher gostando não. Eu não tenho uma previsão de deixar não. E como eu disse, eu pretendo deixar esse patrimônio montado, esse estúdio. Vou fazer um inventário de tudo que eu tenho, né? Algumas coisas não têm muito valor, a grande maioria das coisas não são tão valiosas financeiramente, mas eu tenho alguns itens que valem assim algum dinheiro, sabe? E que daqui a 10, 15, 20 anos vão valer ainda mais. O quadrinho eu tenho uma paixão muito grande porque quando eu estou lendo a história, eu entro para dentro da história, eu me torno aquele personagem que eu estou lendo. E realmente eu vivo aquela aventura. Então é isso, que é uma coisa que eu não pretendo abandonar, que é um escape da vida real que eu tenho.